Bom dia! Se você está ouvindo isso, não foi por acaso. Bem-vindo ao canal Mensagem do Altar. Eu preciso começar esse vídeo de um jeito diferente hoje. Sem rodeios, sem introdução longa, direto no que importa. Essa mensagem é para quem acordou hoje e sentiu aquilo. Aquela coisa que é difícil de explicar, difícil de nomear, difícil de admitir. Até para si mesmo. Uma espécie de vazio. Uma falta de vontade que não é preguiça, que não é frescura, que não é fraqueza de caráter. É algo mais fundo, mais silencioso, mais pesado. É aquela sensação de acordar e não querer continuar, não necessariamente no sentido de não querer mais viver. Embora se você estiver nesse lugar também, eu preciso que você saiba que essa mensagem é para você especialmente. Mas estou falando daquele sentimento de não querer continuar tentando, não querer continuar fingindo que está bem, não querer continuar carregando o que está carregando, não querer continuar esperando por uma mudança que parece que nunca vem. Você sabe do que eu estou falando. E se você está aqui ouvindo isso agora, eu quero que você saiba que eu vi você. Deus viu você. E esse vídeo não chegou até você por coincidência nessa manhã. Fica comigo até o final, porque antes que a gente termine, a gente vai fazer uma oração juntos. E eu acredito com tudo que tenho que essa oração vai tocar algo dentro de você que precisa ser tocado hoje. Não sai agora. O que você precisa ouvir ainda está por vir. Eu quero criar um espaço seguro aqui por alguns minutos. Um espaço onde você não precisa fingir, onde você não precisa sorrir, onde você não precisa ter a resposta certa, ou a fé perfeita, ou as palavras bonitas. Um espaço onde você pode simplesmente ser honesto com você mesmo e com Deus. Porque tem uma coisa que eu percebi. A maioria das pessoas que chega até a exaustão que você está sentindo não chegou de repente. Foi aos poucos. Foi um peso aqui, outro peso ali. Foi uma decepção que doeu e você engoliu. Foi uma esperança que não se realizou e você tentou seguir em frente. Foi uma noite difícil depois de outra. Foi um pedido de ajuda que você nunca fez porque aprendeu que precisar é fraqueza. Foi o acúmulo silencioso de tudo que você segurou, tudo que você aguentou, tudo que você processou sozinho enquanto o mundo continuava girando do lado de fora. E chegou um dia. Talvez hoje seja esse dia para você em que o corpo acordou, mas a alma ficou na cama. Isso tem um nome. Não é falta de fé, não é ingratidão, não é fraqueza espiritual. É esgotamento, é o sinal de que você carregou demais por tempo demais sem parar para ser cuidado. E o que você precisa hoje não é de uma lista de coisas para fazer para se sentir melhor. O que você precisa é de encontrar alguém que consiga carregar o que você não consegue mais. E esse alguém existe. E ele está aqui agora. Eu quero te contar sobre um homem na Bíblia que passou exatamente por isso. O profeta Elias era um homem de fé extraordinária. Tinha feito coisas impossíveis, tinha visto milagres, tinha sido usado por Deus de formas que poucos foram. E ainda assim, chegou um momento na vida dele em que ele sentou debaixo de uma árvore no deserto e pediu para morrer. Ele disse: "Basta, Senhor, tira a minha vida." Esse homem de fé, esse profeta poderoso, chegou no fundo. Chegou naquele lugar de não querer mais continuar. E sabe o que Deus fez? Não repreendeu. Não deu uma lista de versículos para ele memorizar. Não disse que ele estava fraco demais para ser usado. Não o abandonou por estar no limite. Deus mandou um anjo. O anjo tocou nele e disse: "Levanta e come, porque a jornada é longa demais para você ir sem forças." Deus cuidou do corpo primeiro, deixou ele descansar, alimentou ele, tocou nele com gentileza. E depois de tudo isso, depois do descanso, depois do cuidado, depois de ser visto na sua exaustão, Elias conseguiu continuar. Eu precisava te contar isso, porque preciso que você entenda. Deus não te olha no seu limite e diz: "Você precisava ser mais forte." Ele te olha no seu limite e diz: "Levanta."
eu te cuido. A jornada ainda tem mais, mas você não vai caminhar sozinho. E você não vai caminhar sem força. Esse Deus que cuidou de Elias no deserto é o mesmo Deus que está aqui com você essa manhã. Tem uma mentira que se instala silenciosamente nos momentos de exaustão. Uma mentira muito específica, muito cruel, que fala baixinho, mas com muita convicção. A mentira de que as coisas nunca vão mudar. Quando você está no fundo, tudo ao redor parece confirmar essa mentira. Você olha para trás e vê quanto tempo já passou. Você olha para frente e não vê saída. Você olha para o presente e sente o peso do mesmo problema que ontem, do mesmo cansaço de semana passada, da mesma situação que parece travada há tanto tempo. E aí vem aquela voz: para que continuar? Mas eu preciso te dizer algo que essa voz não quer que você saiba. Ela está mentindo. As coisas mudam. Situações que pareciam permanentes se transformam. Portas que pareciam fechadas para sempre são abertas. Corações que pareciam endurecidos são tocados. Doenças são curadas. Dívidas são quitadas. Relacionamentos são restaurados. Vidas são completamente viradas de cabeça para baixo, no bom sentido. Acontece. Acontece todo dia. Acontece com pessoas que também acharam que nunca ia mudar. Mas tem uma coisa em comum em todas essas histórias de virada. As pessoas não desistiram antes da mudança chegar. E a mudança muitas vezes não chega quando a gente está no conforto. Ela chega depois da tempestade. Ela chega do outro lado da noite. Ela chega quando você chegou no seu limite e, mesmo assim, escolheu continuar. Você pode estar agora no momento mais escuro e, ao mesmo tempo, no momento mais próximo da virada que você está esperando. Não desiste agora. Eu quero falar com você que está sofrendo em silêncio. Você que todo dia acorda, se arruma, sai, faz o que tem que fazer e ninguém ao redor imagina o que está acontecendo por dentro. Você que aprendeu a ser forte para todo mundo e não sabe mais como ser fraco diante de alguém. Você que tem medo de abrir o coração porque já foi decepcionado antes. Você que sorri na foto, mas chora no carro antes de entrar em casa. Você que está carregando isso tudo sozinho. Eu quero te dizer que Deus enxerga o que você esconde dos outros. Ele vê as lágrimas que você derrama só quando ninguém está olhando. Ele ouve os pedidos de socorro que você faz no pensamento porque não tem coragem de falar em voz alta. Ele sente o peso que você carrega nos ombros que ninguém mais vê. E ele não está indiferente. A Bíblia diz que Deus guarda cada lágrima nossa. Que ele se importa, que os clamores do seu coração chegam até ele, mesmo os que você nunca verbalizou, mesmo os que ficaram presos dentro de você porque você não sabia nem como colocar em palavras. Ele ouviu, ele viu, ele está aqui. E essa manhã ele está te dizendo: você não precisa continuar carregando isso sozinho. Traz para mim. Eu aguento o que você não aguenta mais. Eu carrego o que está pesando demais para você. Isso é para mim. Deixa comigo. Se essa mensagem está chegando em você hoje, escreve aqui nos comentários: Senhor, eu trago tudo para você agora. Escreve isso como um ato real de entrega. Porque fé às vezes começa com um gesto pequeno. E escrever essa frase pode ser o começo de algo que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje. E se você ainda não faz parte dessa família, se inscreve no canal agora. Todos os dias tem uma palavra nova aqui, para você começar o dia com Deus antes de começar com o mundo. Se você quer esse ponto de encontro diário, esse é o seu lugar. Antes de orarmos, eu quero falar sobre algo que talvez esteja contribuindo para o que você está sentindo e que raramente é nomeado. É o cansaço de esperar. Tem uma exaustão específica que vem não de trabalhar demais, mas de esperar demais, de estar há muito tempo num estado de suspensão, esperando uma resposta, esperando uma mudança, esperando que algo melhore, esperando que Deus haja.
E enquanto espera, a vida continua. As contas chegam, as cobranças chegam, o tempo passa, e a espera vai pesando, e em algum momento a espera começa a parecer abandono. Mas eu preciso te dizer que esperar em Deus não é o mesmo que ser esquecido por Deus. O silêncio de Deus não é ausência de Deus. O atraso na resposta não é negação da resposta. Existe um processo que acontece no tempo de Deus que não aconteceria no seu tempo. Uma preparação que está acontecendo enquanto você espera. Uma formação de caráter, uma construção de fé, um alinhamento de circunstâncias que você não consegue ver, mas que estão acontecendo. Você não está esquecido, você está sendo preparado. E o Deus que prometeu não falta. O que Ele prometeu para a sua vida ainda está em pé. Ele não se arrependeu. Ele não mudou de ideia, Ele não desistiu de você, mesmo nos dias em que você quis desistir dele. Agora eu preciso falar com aquele que está no lugar mais difícil. Talvez você não esteja só sem vontade de continuar o dia. Talvez você esteja sem vontade de continuar de verdade. Talvez esses pensamentos tenham chegado de uma forma mais pesada, mais escura. Se for esse o seu caso, eu preciso que você ouça isso muito claramente agora. Sua vida tem valor, não pelo que você produz, não pelo que você conquista, não pelo quanto você é forte ou capaz. Sua vida tem valor porque você existe, porque Deus te criou com um propósito que só você pode cumprir. Porque há pessoas cuja história vai ser tocada pela sua. Histórias que ainda não começaram. E se você está nesse lugar escuro agora, eu quero te pedir, busca ajuda, fala com alguém, liga para o CVV 188, que funciona 24 horas de graça para quem precisa de uma voz do outro lado. Você não precisa passar por isso sozinho. E buscar ajuda não é fraqueza, é coragem. Deus usa mãos humanas também. E hoje, as mãos que Ele quer usar para te alcançar podem estar esperando do outro lado de uma ligação, de uma mensagem, de uma conversa que você ainda não teve coragem de começar. Fala, busca. Você merece ser ajudado. Agora vamos orar juntos. Se você puder, coloque as mãos abertas sobre os joelhos, de palma para cima, como um gesto de quem está recebendo, não segurando. Feche os olhos se quiser e deixa essa oração sair do fundo do coração. Vamos orar. Senhor Deus, eu venho até o Senhor nessa manhã de um jeito que talvez eu nunca tenha vindo antes. Sem energia para fingir, sem forças para sorrir, sem palavras bonitas para decorar a minha oração. Eu venho como estou, cansado, exausto, com uma vontade que está no fundo do poço. Com um coração que estava pronto para desistir essa manhã, com uma alma que precisa de mais do que eu consigo me dar. E eu sei, Senhor, mesmo que eu não sinta agora, que o Senhor está aqui, que o Senhor viu esse dia antes de ele começar, que o Senhor me conhece mais profundamente do que eu me conheço, e que o amor do Senhor por mim não diminuiu nem 1 milímetro por causa do que eu estou sentindo agora. Pai, eu preciso que o Senhor me alcance onde eu estou, não onde eu deveria estar, não onde eu gostaria de estar, onde eu estou de verdade, nesse lugar escuro, nesse lugar pesado, nesse lugar de quase desistência. É aqui que eu preciso da sua presença. Entra aqui, Senhor. Eu peço que o Senhor retire de mim o espírito de desânimo que está me sufocando. Essa voz que diz que não vale a pena, que nada vai mudar, que eu sou o problema, que seria melhor desistir. Eu rejeito essa voz agora em nome de Jesus. Ela não é a sua voz, Senhor, e eu não preciso ouvi-la. Coloca no lugar do desânimo a sua esperança. Não uma esperança que ignora a dor. Uma esperança que existe apesar da dor. Aquela esperança que a Bíblia diz que não envergonha, que é real, que sustenta, que faz a gente conseguir dar mais um passo mesmo sem entender para onde está indo. Eu peço cura para o meu coração, Pai, para as feridas que estão abertas ainda,
para os lugares que doem e que eu aprendi a esconder, mas que o Senhor vê, pelas decepções que acumularam, pelas perdas que não processei, pelo cansaço de ser forte quando por dentro estava desmoronando. Cura isso, Senhor, com a sua mão de Pai, com a gentileza que só o Senhor tem. Eu peço que o Senhor me dê vontade de continuar. Não estou pedindo que o Senhor me faça fingir que tudo está bem. Estou pedindo algo real, uma centelha de esperança. Uma razão pequena, mas verdadeira para dar o próximo passo. Uma luz no fim desse túnel que está escuro demais para eu enxergar de onde estou. Senhor, eu sei que o Senhor é capaz de reacender o que foi apagado, que o Senhor pode restaurar o que foi destruído, que o Senhor pode trazer vida onde havia morte. Faz isso em mim hoje. Faz isso naquele lugar dentro de mim que estava pronto para fechar. Eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa oração agora no mesmo lugar que eu estou. Toca nelas, Senhor, que ninguém que chegou até aqui essa manhã saia do mesmo jeito que entrou. Que a sua presença seja tão real que cada coração sinta que foi visto, que foi ouvido, que não está sozinho. Para quem está num lugar muito escuro, Senhor, eu peço que o Senhor coloque pessoas certas no caminho, que o Senhor abra portas de ajuda, que o Senhor não deixe ninguém atravessar isso sozinho. Para quem está esperando há muito tempo por uma resposta, Senhor, renova a esperança, renova a fé. Diz ao coração deles que o Senhor não se esqueceu, que o Senhor ainda está agindo, que a resposta está a caminho. Para quem está carregando um peso que não é só dele, um peso de família, de relacionamento, de responsabilidade que é pesada demais, Senhor, divide esse peso. Entra na situação e faz o que só o Senhor pode fazer. Eu declaro hoje que a minha vida tem valor, que o Senhor tem um plano para mim que vai além do que eu estou sentindo agora. Que esse dia, mesmo começando pesado, pode terminar diferente do que começou, porque o Senhor age no meio do dia, no meio da tarde, no meio de uma conversa, no meio de um momento que eu nem esperava. Eu entrego esse dia nas mãos do Senhor, não porque eu tenho forças para fazer isso, mas porque eu não tenho forças para carregar mais. Recebe, Pai. Carrega o que eu não consigo e me dá só o suficiente para dar o próximo passo. É o que eu peço, com o pouco de fé que eu tenho essa manhã. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração saiu do fundo do coração, escreve nos comentários, amém. Senhor, me sustenta hoje. Escreve, porque declarar fé nos momentos mais difíceis é o ato de coragem mais poderoso que existe. E eu deixei na descrição desse vídeo uma oração especial que continua essa mensagem. Uma palavra que pode ser exatamente o que você precisa ouvir a seguir. Não termina o dia sem assistir. Clica na descrição agora e guarda para quando você precisar. Eu quero encerrar esse vídeo de um jeito muito simples. Só quero te dizer obrigado por ter ficado até aqui mesmo sem vontade, por ter ouvido mesmo quando estava difícil ouvir, por ter orado mesmo quando a fé estava pequena. Isso importa mais do que você imagina. E Deus viu cada segundo que você escolheu ficar. Você não sabe o que esse dia ainda tem para você, e eu também não sei. Mas sei que Deus sabe, e sei que Ele está comprometido com a sua história de um jeito que vai além do que você consegue ver agora. Que você consiga dar o próximo passo hoje. Só o próximo, não todos de uma vez. Só o próximo. Que a presença de Deus seja tão real ao longo desse dia que você sinta que não está sozinho em nenhum momento. Que quando vier a vontade de parar, algo dentro de você lembre dessa manhã e diga, não, eu ainda não terminei. Que Deus cuide de você com um cuidado que só Ele sabe ter. Que a sua graça cubra cada lugar frágil da sua vida hoje. E que amanhã de manhã, quando o alarme tocar, você sinta, mesmo que pequenininho, que valeu ter continuado. Vai com Deus. Ele vai com você. Até a próxima oração. Deus cuide de você.